Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal. Estamos para mais uma abertura no 365, abertura de tarô. Então, vamos conversar hoje que eu tirei uma cartinha legal aqui, ó. Tchum, tchum, tará. Você gosta de viver intensamente e com emoção? Sabe se virar em qualquer situação e lidar com todos os problemas? É com certeza uma pessoa vencedora em tudo que faz. Então, reparta com os outros o seu sucesso e ainda mais sucesso você receberá. Concordo, acredito, vamos lá. Mas tem super a ver com a abertura de hoje sem querer, porque na abertura de hoje a gente está tomando uma decisão. Então, essa é uma abertura onde a gente sai da abertura mais famosa, mais usada, mais comum do tarô, que é a de três cartas, e a gente vai para uma abertura de quatro, uma abertura em cruz. Sem sombra de dúvida, essa é uma abertura também clássica, também muito usada, e tem várias variantes que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, né? Você comigo, eu com você, a gente vai descobrindo e dá para usar em NP possibilidades. Mas para hoje, pensa aí numa decisão ou uma escolha que você precisa tomar. Um assunto que você realmente precisa bater um martelo, decidir e organizar. E aí, por conta disso mesmo, eu dei o nome para essa abertura em cruz de CrossFit. Sabe a imagem que me vem nessa abertura? É aquela imagem onde você ergue aquele pesão louco que você achou que você nunca ia dar conta. Mais do que isso, colocando os dois pesos no mesmo eixo e chegando naquele denominador comum e bom, acho que é o que temos. Então, essa vai ser a abertura de hoje, com quatro cartas. Vou estar usando os arcanos maiores e vou estar dando pitacos com os menores, do mesmo jeitinho que eu já venho apresentando, já que esse, lá no começo, no princípio, num outro tempo, mais para trás, era uma das formas de se utilizar o tarô no método europeu. Os arcanos maiores são aqueles que falam mais alto, os arcanos menores dão detalhes sobre o assunto. Combinado? Então, bora seguir junto, ó. Então, esse é o 365, abertura de tarô, uma abertura por dia, para a gente poder ir treinando, que para cada dia do ano dá para abrir um tarô. Seja ele tarô intimista, um assunto que é meu, seja um tarô para o outro, um assunto que é seu. Tá tudo certo aí. Então, abertura 12 do dia 12 de janeiro, de dia 12 de um janeiro qualquer. Então, a gente vai estar aqui fazendo a abertura do CrossFit. CrossFit porque é quatro cartas. CrossFit porque de vez em quando a gente tem que fazer um teste de força. Afinal de contas, para isso, muitas vezes é a cruz que cabe melhor para discutir esse assunto. Preciso tomar decisão, preciso realmente me orientar, eu tenho que ver o que é pró, o que é contra e tocar para uma ideia. Então, através de um circuito que decide algo, como um circuito da cruz. Na primeira posição, a carta é então onde está o assunto, o que tem de força, o que tem de positivo. Na carta 2, o que o assunto traz de fraqueza, de negativo, de oposição, dá certo ou não. Na carta de posição número 3, o resultado do confronto é qual mesmo? Então, mais o 2 dá quem? Né? Qual é o combinado dessas duas forças? E uma tendência na número 4 de qual é o resultado que tenderá mais para acontecer. Né? Então, aqui a gente tem um veredito final, uma fala final. Certo? Esse é o combinado para esse momento. Bora a gente sair dali para vir para cá e ir para a mesa. Vamos para a mesa, gente boa? Vamos olhar essa mesa marcada está. E assim, para alguns momentos de jogo, como eu já falei para vocês, hoje eu vou tirar uma carta madrinha. Vou ter que pegar, inclusive, o meu tarozito diferente. Vou pegar um outro tarô. Vocês vão ver eu caminhar com muito tarô por aqui. Não sei nem por quê. Acho que eu gosto muito. Bom, o que a gente tem na minha mesa hoje? Na minha mesa hoje eu tenho os quatro elementos. Por que você está fazendo isso, Fernando? Eu estou saudando os quatro elementos. Então, definitivamente, hoje eu quero uma carta. Aqui a gente tem um baralho que se chama Morgan Greer, que eu gosto muito da imagem. Ele é baseado no Rider-Waite-Smith, e eu vou tirar a minha carta madrinha dentre todas as 78.
Então, a madrinha de hoje pode ser maior e pode ser menor, ela vai estar misturada e ela absolutamente vai me mostrar o que que eu tenho de norte, o que que eu tenho de caminho. Então, assim, na abertura, depois, talvez eu use um dos quatro, né? Ou até os quatro, mas hoje eu prefiro dividir para ver qual é o assunto que cabe para minha decisão. A carta madrinha de hoje, tirada está, um, dois, três, puxei aqui, e a carta madrinha de hoje é, uhul, a carta da justiça. Então, o que que eu tenho com uma carta madrinha dessa pedindo para eu seguir o protocolo, seguir o programa, ser ordenada, ser responsável, fazer as coisas na hora certo, do jeito que está combinado. Tudo que é combinado não é roubado. Então, assim, os acordos e as combinações, os protocolos, as gavetas, os escaninhos, onde a justiça gosta que as coisas sejam verdadeiramente guardadas, né, é o que eu tenho que fazer hoje aqui. Então, essa abertura vai ter que ser bem clássica, bem certinha. Olha que bonitinho isso. Adorei, Dona Justiça. A justiça aqui desse baralho tem uma carinha muito bonita, né? É um baralho bonito. Eu gosto do design dele. É um design um pouco mais moderno, baseado no Rider-Waite-Smith. Então, tanto é que número que é a justiça aqui, gente? 11. Tá, na minha cabeça, que sou uma leitora de tarô de tanto tempo, vai continuar valendo o 8 para ela. É onde eu mais gosto da justiça, eu acho que ela melhor combina. Então, não vou estar fazendo nenhuma conta, é só uma madrinha. Eu preciso definitivamente me valer das senhoras mais velhas, das pensadoras antigas, né, como a Píncula Estés. Eu vou ter que me valer da minha avó tataravó e as senhoras. Por quê? Porque também é uma bela representação desse feminino mais velho, mais sábio, né? Aquele que já sabia como é que fazia as coisas, aquele que tinha todo um protocolo e um procedimento, né? Mais ligado à tradição, tá tudo certo. Bom, eu deixei a papisa aqui porque hoje eu preciso de bastante intuição, percepção para fazer a melhor jogada junto com vocês. Num jogo de decisão, como esse que a gente tem aqui agora, e que eu espero que você já tenha transportado para o teu caderninho, que pode ser caderninho de escrever. Ai, tem umas meninas fazendo uns tablets lindos. Então, assim, fiquem à vontade em qual é a mídia ou qual é a tecnologia que você vai usar para anotar. Mas em anotando, você vai ter uma preciosidade na mão no final da jornada. Deixei a papisa porque eu preciso de pensamentos profundos. Primeiro de tudo, uma intuição do que eu tenho que perguntar. Fernanda, então, você vai fazer a pergunta aberta? Não, não precisa, né? Eu só tenho que garantir para vocês que eu estou num momento de tomar uma decisão importante e que perante essa decisão, né, ou mediante essa decisão, eu quero que o tarô me traga a discussão de que eu faço com esse momento. Combinado? Então, como esses danadinhos aqui vão ocupar um certo espaço, eu vou dar uma empilhadinha neles aqui do lado, até para eles não roubarem a cena, né? Porque os arcanos menores adoram roubar a cena, contar a história antes do tempo, fofocar, como disse uma vez uma cliente, né? Gosto mais do baralho menor porque ele fofoca melhor. E assim por diante. Pronto, fiquei aqui com a minha carta madrinha, posso pôr ela por aqui, né? Posso pôr ela junto com quem precisa me apadrinhar, preciso falar sério, preciso estar bem, de cabeça bem fria. Maravilha. Aqui a gente tem os maiores, e hoje eu vou fazer de conta que eu não tenho a mão direita. Então eu vou brincar de cortar e colocar, e empilha de novo. Ah, não gostei. Então a gente faz de novo. A gente vai fazendo aleatoriamente até em 5 bloquinhos, e aí eu vou fazendo uma nova pegada. Até a hora que eu acho, não, tá bom para eu abrir meu leque. Esse aqui é o tarô de Marselha do Godo, versão nova, né? Ele está até que bem bacana. hum. É, E qual era mesmo a primeira pergunta? Eu tenho uma decisão para tomar. Qual é o assunto ou qual é o arcano que representa bem este assunto, essa decisão, né? E que tem o mais positivo para me mostrar? Tá aqui. Vamos lá. Coragem aí, né? De vez em quando tem que tomar coragem, respira fundo e vai. A segunda carta vai estar me mostrando qual é a fraqueza disso que eu estou para decidir. Qual é o lado negativo disso que eu estou para decidir? O que não vai dar certo?
aqui. Bom, feito isso, eu tenho um confronto, né? Eu tenho dois lados para olhar. Está parecendo Hamlet, né? Mas a gente vai aumentar um ponto. Então, assim, eu tenho um confronto, mas eu quero saber quem é o Salomão, quem é a medida do meio, né? Dessa decisão que eu tô para tomar. Está ali em cima. Não significa a conclusão da minha decisão. Significa a conclusão desse debate. É o que tem para trazer para eu prestar atenção. E aí, por fim, a tendência maior, o desfecho mais provável dessa decisão. Muito bem, a gente recolhe as cartas e vamos para a leitura. E muitas vezes eu posso dispor as cartas, se eu estou sozinho em casa, é uma coisa íntima, eu posso pôr as cartas aqui e voltar para ler quando eu sentir que eu estou pronta. Então, para aquelas pessoas que têm um pouco de cisma de que eu abri a carta e aí eu imantei o meu dia, opa, minha tela aqui em cima voando. Vamos lá, né? Tá tendo um pequeno probleminha aqui na minha segunda câmera. Mas vamos lá, acho que vai dar para segurar. Bora. E vamos supor, né, que eu não quero macular a minha decisão, eu já tomei a minha decisão e eu também não quero que o tarô me conte o que eu tenho para decidir, eu vou para a reunião. Beleza, deixa a abertura pronta antes da reunião. Deixa aí. Depois você dá uma olhadinha se teve alguma coisa a ver entre a tua reunião, a tua decisão, o que você tinha para fazer e a abertura que já estava feita, assim, fechada. Então, essa também pode ser uma proposta de você fazer uma avaliação, né? Entrando na proposta de autoanálise, de autoconhecimento, e não na proposta de previsão ou de futurologar, sabe Deus o quê. Eu sempre acho que é uma amostragem nascida no meu agora. Então, mesmo que me mostre o amanhã, ou a decisão amanhã, eu tenho ainda a oportunidade de compor essa decisão, rever essa decisão, rever essa ação até o dia de amanhã. Então, meu livre-arbítrio ainda está operando e o destino também. Muito bem, o assunto que eu perguntei, e lá vem ela, e lá vem ela, cadê ela? Então, para essa decisão, primeiro passo importante, é uma decisão séria, é uma decisão legal, é uma decisão que exige protocolo, contrato, clareza, combinado, assinado, preto no branco, para que tudo fique ok para todo mundo. Então, o lado positivo dessa decisão é tomar uma decisão justa, justa no sentido de colocada da melhor forma para todas as partes, justa como um contrato claro do que a gente está combinando, que é a tua parte e que é minha parte. Justo no sentido do que você vai fazer e do que eu vou fazer. E de que a partir do momento que está combinado, está assinado, está escrito, está tudo certo, né? Está tudo ok. Então, temos aqui um pedido forte para que essa decisão seja uma decisão legal, uma decisão contratual, né? Que ela esteja bem organizada nesse sentido. O que que nós temos de difícil? De difícil, nós temos uma certa má vontade de fazer exatamente o que a dona Justiça está falando. Por quê? Porque se a gente fizer uma coisa mais assim, eu confio em você, você confia em mim, mais entre o padre e o iniciado, o iniciador e o iniciado, entre o mestre e o pupilo, se a gente ficar só assim já está de bom tamanho. O Papa invertido, o Papa no lugar negativo, me mostra que muitas das propostas intelectualoides ou até religiosas podem ser perigosas. Se a gente ficar só no bigode, como diziam os antigos, pode ter um grave problema com essa decisão. Então, essa decisão precisa ser preto no branco, e o que tem de fraqueza nessa decisão é que ela está ligada a conhecimentos, ela está ligada a informações, ela está ligada a universitários, ela está ligada a profissionais liberais, ela está ligada a algumas questões não muito éticas, e aqui pede ética, né? Aqui fica uma coisa meio descompromissada. Eu estou falando de um papa, eu vou até, já que a posição permite, eu vou colocar ela assim, porque antigamente era uma forma da gente não esquecer de que nessa posição do meu jogo, aqui não está o papa do bem, aqui está o papa do mal.
aquele que eu vou ter que estudar um pouco mais para saber como é que ele opera? Quais são as questões de um Papa negativo? Né? Talvez a minha má vontade de redigir esse contrato ou ler esse contrato, né? Uma indisposição para tornar isso muito claro ou muito debatido, uma vontade de ficar só entre o mestre e o discípulo. Então, essa decisão tem que ser bem prática, bem pragmática, bem um mais um é igual a dois. E o que ela tem de fraqueza? Uma tendência de ficar colocando o 7,5 e o 21 no meio disso. Né? Então, conversas não muito claras, tratados não muito claros, dogmáticos, tendenciosos, há que tomar cuidado com esse olhar não muito cauteloso. Bom, debatendo entre dois, né, vamos fazer de forma justa, ética e clara, não precisa ser tanto, podia ser num acordo no conchavo e no bigode, né? A minha decisão tem que ser fria, e aqui está dizendo, pois é, mas essa decisão parece que envolve um pouco de emoções e de convívios, e isso pode embolar tudo. Não é o convívio, por exemplo, de família, é muito mais o convívio do professor com o aluno, tá? Entenda, do superior com o inferior. E muito mais essa a vibe do Papa invertido. E aí aqui não tem muita conversa, né? Tem um processo meio somos assim, ou algo meio invertido nesse lugar, que a gente tomar um certo cuidado. A discussão entre um lado ou outro é o mago que está operando a mediação ou discussão dessa decisão. Bom, você vai ter que colocar todos esses itens, o positivo e o negativo, perante os seus olhos, a sua bancada alquímica, que significa a tua realidade, né? Perante os seus olhos e os quatro elementos. Olha o mago pedindo para eu usar os arcanos menores para dar uns pitacos, uns detalhes, algumas observações, mas você vai ter que olhar os prós e os contras, o que que essa decisão traz de bom, o que que essa decisão não traz tão bom, e você vai ter que tomar a sua própria decisão, fazer uma escolha em cima das suas próprias ferramentas e do seu próprio livre-arbítrio ou ego, né? Da sua própria cachola, vai ter que nascer de você, na verdade, de mim, essa escolha ou essa decisão. E, por fim, qual vai ser a melhor escolha ou a tendência para a melhor escolha? A estrela é uma carta de esperança, de fé e normalmente projetada para um tempo adiante, lá para frente, não para um tempo do agora. Sendo assim, ela me diz que a tendência natural dessa decisão ou dessa escolha que eu estou fazendo é ela ter uma boa fé e uma orientação de acreditar que vai dar tudo certo. Ela está bastante alicerçada no crer, né? Eu espero que dê tudo certo, eu acredito que vai dar tudo certo. Estou com uma. Aqui não entra a palavra ilusão, estou com uma expectativa de que está tudo bem. Então, a estrela, muitas vezes, é uma carta sem grande movimento e que diz: bom, olha que interessante, né? Pega um tanto daqui com um jarro, pega um tanto daqui com o outro jarro, molha bem essa tua decisão e faz aquilo que te compete fazer de mais claro e luminoso para que você possa ter a melhor decisão final. Respira, não é? Dá um tempo para si mesmo e avalia dentro da tua cabeça a pergunta que você tinha em detalhes, né? Se isso me respondeu, né? Com tanto critério que está sendo pedido, tanta seriedade que está sendo pedida, né? E aí a gente começa a operar o seguinte. Bom, do naipe de ouros, eu gostaria de saber no pró e no contra. O que que eu tenho para ganhar com isso? Que eu tenho para perder com isso, né? Quais são as atividades assim do naipe de ouros? Lá em cima no mago, né? E aqui embaixo também no produto final, na fala final dessa minha decisão. Por que ouros, Fernanda? Porque eu quero saber da materialidade, da possibilidade de realização, do dinheiro, dos bens, daquilo que na matéria pode ser operado. A minha querida
Justiça fala que a operação está bacana, a minha decisão, se ela for criteriosa, preto no branco, ela tem ganhos e lucros, que é o três de ouros, que é uma carta positiva, inicial, mas que traz bom augúrio, traz um bom resultado de forma mais rápida, do tipo bateu, levou. Eu preciso entender que se eu usar o meu querido ou a negatividade aqui, né, a fraqueza dessa escolha, é eu achar que eu já tenho tudo, eu sei fazer tudo, eu dou conta de tudo, então não preciso de um contrato nem de um acordo claro, né? Eu posso me valer, aqui é um lado negativo da rainha de ouros. Uma rainha de ouros negativada é uma rainha sem segurança. Então, se eu não tomar as devidas providências aqui, eu vou ser uma rainha sem segurança, eu vou ser uma rainha que pode estar botando coisas a perder, né? Posso não estar conseguindo realizar, né? Se essa decisão não ficar realmente muito clara ali, muito bem arrumadinho. O meu querido mago chamou para si o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro fala: olha, todas aquelas pessoas que se propuserem a caminhar junto, a estarem juntos, a fazer um caminho de crescimento, um caminho próspero, um caminho proativo, né, que sabe lidar com a materialidade, com as coisas claras da materialidade, se você usar esse amigo da melhor forma possível, e muitas vezes o amigo, no caso do cavaleiro, pode ser um instrumento mesmo, o instrumento do próprio contrato. A materialidade de alguém que torna isso preto no branco, pão, pão, queijo, queijo. E a estrela me conta que fazendo isso, né, deixando isso bem claro, o que eu tenho? Eu tenho o 10 de ouros, eu tenho uma grande realização, eu tenho um sucesso material. Então, isso também reforça o arcano da estrela de que a gente tem um resultado na matéria positivo. A minha decisão é uma decisão material, é uma decisão negocial de trabalho, né? Implica realmente bens e outras questões. Então, assim, para mim, procede muito bem. Que é isso que muitas vezes você tem que esclarecer com o seu cliente. Ele não precisa te contar de verdade qual é a querência nos detalhes, não. Mas ele precisa te dizer onde ele está olhando, né? Então, assim, é um assunto relacional, é um assunto afetivo, é um assunto que o que conta mais é o amor, vai para o de taças, né? Não, é um assunto empresarial e negocial. Então, nesse momento, o que eu vou juntar aqui? Só para ter certeza, né? Eu vou juntar um naipe de paus. Porque o assunto que eu vou tomar decisão implica contrato, implica tomar algumas decisões, esclarecimentos, implica bens materiais no sentido do dinheiro, mas também implica no relação à vontade, a posicionamento, à força que eu possa estar tendo para esse negócio, né, o tipo de posição, se sai um da realeza, como saiu aqui tão bem, né? Então, também preciso olhar para isso. Vou pegar a paus, não está em ordem, tá? Já estava mesclado, eu só coloquei os ases na frente. Vou fazer mais um cortezinho. Pode ser que eu sinta vontade de mais um e mais outro. Na hora que eu me sentir à vontade, eu digo ok. Então, para esse contrato, que inicialmente parece tranquilo, sem problemas, eu vou puxar esse de paus. Para esse problema, que inclusive tem a ver com a rainha, né? Tem a ver com as manutenções que não serão feitas ou não estão sendo olhadas, as vontades que não estão sendo vistas. Aí, além disso, a gente tem aqui no mago, com o cavaleiro, esse amigo, o próprio instrumento, né, negocial, o que mais pode ser dito? E aqui para a estrela, o que mais pode ser falado? Pronto, com isso a gente encerra, porque o meu assunto é ligado a negócio, ligado a dinheiro, ligado a trabalho. Eu posso encerrar por aqui. Eu não preciso abrir os quatro naipes, né? Posso deixar os outros naipes para um outro momento. Muito bem, para o meu assunto, olha que bonitinho, vem um valete de paus. Então, ele me revela que a justiça está pedindo porque eu talvez esteja muito ingênua
ou muito ainda no princípio. Eu ainda não compreendi bem, talvez, todos os detalhes desse negócio. Então, é melhor que eu comece investindo, sim, mas dentro do meu tamanho, das minhas possibilidades, e tornando isso tudo muito escrito, muito conversado, muito calçado. O que que eu não devo fazer? Ficar só, né, na vontade, do que acredito que vai correr tudo bem, então a gente não faz acordo nenhum e a gente deixa no bigode ou na conversa. Eu posso estar, inclusive, infringindo a própria segurança da rainha de ouros, que é uma rainha trabalhadeira e de manutenção dos seus bens, e aqui ela não está fazendo isso. E o as de paus dizendo: olha, você tem o naipe inteirinho, né? A força do fogo pode ficar muito queimada, muito equivocada ou muito exagerada. Então, o que que eu posso dizer de um as negativo? Eu posso estar na soberba aqui um pouquinho, eu posso estar achando que, então eu posso tudo, eu posso estar sendo um pouco, como é que fala o termo? Não é volátil, tem uma outra palavra melhor, é quando a gente acha que dá conta sozinho, faz do jeito que dá, tá aí mesmo para fazer, não preciso. Você não vai ler o contrato, né? Perguntas perigosas às vezes na vida, e o as me diz: olha, todo posicionamento de força aí do fogo exige uma contraparte. Se você deixar o fogo correr sozinho, vira incêndio, né? Então, assim, a gente acende uma vela, faz oração, e dependendo do lugar e da hora, depois a gente apaga depois da oração, que é para controlar o fogo. O fogo tem aquela missão, ele não precisa ir além daquela missão. Então, que eu preste atenção, ou esse fogo pode queimar e pode realmente transbordar para onde eu não desejo. Lá com o mago veio o cavaleiro de paus, ó, dois cavaleiros, né? Então, que eu consiga ter a presença dos amigos ou daquilo que é amistoso, que é tanto um contrato na mão quanto um bom acordo na conversa. Que as duas coisas possam andar juntas, tanto a vontade de estar junto, a vontade de fazer acontecer, a coragem e a vontade do Cavaleiro de Paus, quanto fazer mesmo, colocar a mãozinha na massa, enrolar cada pãozinho, fazer cada enroladinho, de fazer as coisas com a minúcia e o critério do Cavaleiro de Ouros. Então, o pedido ali é de duas presenças. Aqui embaixo, a finalização é bem interessante, né? Do mesmo jeito que veio 10 de ouros falando de sucesso material e de boas aquisições, a gente também tem aqui o 8 de paus, lembrando que para todo sucesso a gente tem que estar bem ferramentado. Então, quais são os alicerces, as forças que você tem para poder estar fazendo com que essa decisão se construa com bases, no mínimo, corretas. Elas não precisam ser poderosas ou gigantes, mas sejam bem alicerçadas e arrumadas. Voltamos um pouco para o próprio 8, tanto na numerologia quanto na própria justiça, né, pedindo por ordem e correção. Com isso, gente, né, a gente pode dizer, puxa, tá bacana, né? Minha decisão, que eu achei que ia ser uma coisa bem do tipo do lado de cá, que eles estão falando que está errado, né? Aqui tem um excesso de é, não é de convencimento, mas assim, aquele excesso do tá tudo bem, então não precisa disso ou daquilo. Então já percebi que não, tá tudo bem e precisa disso e daquilo para que ninguém é, entre em desacordo por coisas que não foram ditas. Gostei muito, muito grata por essa abertura, estou contente, ela vai me ajudar um bocado e eu desejo que ela ajude você tanto hoje quanto na próxima jogada amanhã, né? Eu espero que realmente essa nossa jornada do 365 aberturas de tarô possa te favorecer tanto quanto a mim, né? Porque aí a gente consegue ir fazendo uma abertura por dia, a gente vai se libertando. E qual que é a última abertura dessa segunda semana juntos aqui no 365? É o jogo da decisão ponderada. Então, aí nós vamos ter ainda mais ponderação,
mais conversa, para eu chegar numa decisão mais no centro, mais centrada. Por isso mesmo eu apelidei ela de decisão do tipo cardio, do tipo quando você leva lá para o centro do peito e escolhe. Beleza? Então a gente vai estar seguindo agora para a mesa. Da mesa eu vou para mim. Isso, estou eu aqui. Queridos, muito obrigada mesmo pela presença. Gratidão por estarem caminhando comigo. Está sendo muito especial esse trajeto, esse projeto. Mesmo que alguns digam para mim: Oi, Fernanda, você vai dar conta? Ué, estou viva, só não viver, né, gente? De resto, vou dar conta, sim, claro, estarei aqui. Lembrando, por favor, deixa um comentário. Se você tem perguntas, faz essas perguntas. Coloca embaixo do vídeo qual é a sua questão, né? Isso é sempre bem-vindo. Você quer um pouco mais de proximidade, quer trocar informações um pouco mais no tete a tete, quer um pouco mais de atenção? Entra no grupo do WhatsApp do 365 Aberturas, e aí ali a gente pode ir conversando, a gente pode ir alinhavando, bem legal, algumas outras questões mais particulares, além do que é lá que eu vou estar fazendo alguns sorteios para a gente poder estar incrementando essa jornada ao longo de um ano. Combinado? Então, aquele abraço bem gostoso, um beijo, um queijo e a gente se vê amanhã. Valeu!